Olá a todos, meu nome é Maíra e eu vou dar continuidade a esse ciclo de palestras com a temática sobre taxonomia, que está sendo oferecido pela pós-graduação em Ecologia e Evolução da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, o intuito desta palestra, que foi intitulada Coleções Taxonômicas em Estudos Clássicos e Abordagens Contemporâneas, é justamente deixar claro a importância que as coleções biológicas têm no conhecimento da biodiversidade, nos estudos taxonômicos, sejam aqueles mais clássicos, né, com o uso de uma morfologia pura, até os mais recentes, né, que utilizam então métodos moleculares. Bom, então para começar, nós precisamos entender um pouco sobre o que é taxonomia e como ela surgiu. Para isso, eu indico a palestra do professor Sérgio Andena, que está dentro desse ciclo de palestras. Mas, de forma geral, a classificação dos seres vivos ela é basicamente definida como o ato de agrupamento, né? Então, para estudar e compreender toda a variedade dos organismos vivos existentes, é necessário agrupá-los de acordo com as suas características comuns. Então, o objetivo de um sistema de classificação seria separar os organismos em grupos diferentes para facilitar o estudo. Nós podemos pensar na classificação dos seres vivos como uma grande biblioteca, onde cada livro representaria um indivíduo que pode ser separado em grupos, né, ou prateleiras, de acordo com o assunto, a ordem alfabética, a cor da capa. Então, o sistema de classificação tem por objetivo o agrupamento, seguindo um parâmetro, no caso da biblioteca seria, por exemplo, a cor da capa, o qual é arbitrário e pode mudar de acordo com a descoberta de novas informações. E falando um pouco, então, do histórico da classificação e como isso resultou nas coleções taxonômicas, nós precisamos conhecer o trabalho do filósofo grego Aristóteles, que reconheceu características comuns entre certos organismos e concluiu que todos os seres vivos poderiam ser organizados em uma hierarquia, né, que iria desde características mais simples até as mais complexas. Ele também descreveu cerca de 500 tipos diferentes de animais que ele designava como espécie. Mas o grande salto na necessidade de novas classificações se iniciou com a descoberta dos seres microscópicos. Então, primeiro em 1665, quando o cientista inglês Robert Hooke ele descreveu a célula com microscópio de luz, e posteriormente veio então os trabalhos do holandês Anthony van Leeuwenhoek, que iniciou o estudo dos micro-organismos, naquela época eram chamados de animálculos, e após isso houve a descrição de uma enorme variedade de micro-organismos por vários cientistas, né? Mas naquela época os nomes dados às espécies, né, antes de 1758, correspondia à descrição em latim. Então, os nomes das espécies eram formados por várias palavras, né, o que acabava tornando a comunicação bem difícil, e muitas vezes o mesmo animal ele tinha nomes diferentes em diferentes lugares. Então, em uma tentativa de resolver esse problema, Linneu, que era um botânico, zoólogo e médico sueco, ele estabeleceu algumas normas para a designação de nomes, né? Entre elas a nomenclatura binominal para espécies, que é utilizada até hoje, né? E publicou tudo isso em um trabalho, né? No slide nós temos a capa desse trabalho, que foi intitulado Sistema Naturae, publicado em 1758, que é considerado um marco na taxonomia. Então, o crescente número de táxons animais escritos, e aí a gente pode incluir espécies, gêneros, famílias, existem regras nomenclaturais precisas e uma comunicação internacional clara. Para auxiliar nessa tarefa, então, surgiram os códigos de nomenclatura, que elas vão padronizar os nomes científicos dados aos animais, às plantas, às bactérias e os vírus. Então, existe um código de nomenclatura para cada um desses agrupamentos. Eu vou focar mais no código de nomenclatura zoológica, pela minha experiência profissional, e dele eu vou extrair, então, a parte que trata da disponibilidade de nomes para a gente conseguir entrar finalmente em coleções taxonômicas. Então, o objetivo principal do código seria promover a estabilidade e a universalidade dos nomes científicos dos animais e assegurar que o nome de cada táxon seja único e distinto, né?
Então, o nome é considerado disponível, ou seja, válido ou reconhecido, né, no meio científico, quando é publicado de acordo com algumas regras, né, e além daquelas que vão falar com relação à nomenclatura, deve também haver uma descrição do táxon, e aí entra todos os detalhes textuais, figuras, fotos, desenhos, né, como eu exemplifiquei aí no slide, com a descrição de uma espécie. E tem também que é recomendado, na verdade, principalmente a designação de um exemplar tipo para todas as espécies. No caso, então, cada espécie ela vai ter pelo menos um exemplar tipo associado a ela. Então, no código, a designação do tipo é conhecido como princípio da tipificação, né? E esse exemplar tipo é o objeto zoológico que vai fixar o nome. Então, uma espécie, quando é reconhecida como nova, ela vai ser descrita ou ilustrada originalmente com base em um exemplar ou um conjunto de exemplares, e aqui pode entrar o holótipo, alótipo, parátipos, né? Isso vai depender do material que o taxonomista tenha em mãos na hora da descrição, no momento da descrição, e todo esse material ele deve ser acessível e ter a sua conservação garantida, né? Para isso, então, é essencial sua inserção em uma coleção taxonômica. Aqui nós vamos retomar a imagem de Linneu, né, o conhecido como pai da taxonomia moderna, que além da contribuição com relação à nomenclatura da espécie, ele também atuou na criação da escola essencialista ou escola linneana, né, que era baseada na existência de essências para diferenciar espécies. O histórico das coleções taxonômicas, então, ele se inicia, né, com o início dessa escola no século XIX, onde a coleta de animais passa a ter então um caráter mais científico. Lembrando que a classificação taxonômica, além de fornecer a base das informações científicas, né, ela é essencial para a organização das coleções. Então, uma coleção biológica, ela pode ser definida como sendo um conjunto de organismos ou partes desses, no caso, conchas, pegadas, ossos, né, também se incluem aqui, incluindo também, atualmente, os acervos de genes, né? Tudo organizado de forma técnica adequada, de modo a proporcionar uma maior durabilidade e, dessa forma, então, fornecer condições de estudo por um maior período de tempo. Existem diversas classificações, né, de acordo com diferentes autores, para os tipos de coleções existentes, mas eu vou citar apenas duas, né, que seria então a coleção didática, que é destinada ao ensino, demonstrações ou treinamentos. Geralmente elas vão sofrer renovações frequentes e são de curta duração, né, por causa desse manuseio que também é frequente dessa coleção. Nós temos também a coleção científica, que vai ser focada na pesquisa e permite, então, o desenvolvimento dos estudos taxonômicos, né, e biológicos. Geralmente são encontradas em instituições públicas, e aí entraria museus e algumas universidades. E dentro da coleção científica, ou que pode até mesmo ser considerado sinônimo de coleção científica, estaria a coleção taxonômica, que, de acordo com diferentes autores, também pode ser conhecida como coleção de pesquisa, coleção sistemática, mas que, de forma geral, ela vai incluir o material tipo, como eu já falei, né, que é usado na descrição das espécies, e também pode incluir material proveniente de estudo científico, né, e que traga uma identificação precisa, né, além de informações sobre a procedência, a coleta e a identificação de cada um dos exemplares. A presença da etiqueta, né, com essas informações, ela vai ser fundamental, porque é isso que vai conferir o status científico ao organismo, né, no caso, para qualquer uso desse material, qualquer tipo de pesquisa, essas informações, elas são fundamentais e necessárias. É importante enfatizar também que todo material que é depositado na coleção taxonômica precisa passar por etapas de conservação e acondicionamento, que é próprios para cada grupo animal, ou seja, são etapas específicas, né? E são esses os fatores que vão determinar o valor científico do material depositado. Lembrando que estamos lidando com matéria em decomposição, matéria orgânica,
Então, o objetivo é desacelerar ao máximo essa decomposição, né? E é importante, então, escolher a metodologia certa, desde a coleta, passando pela conservação temporária, até a definitiva, né? Que inclui os procedimentos técnicos, conservantes e métodos de preservação. A variedade dos métodos de coleta e preparação é quase igual à diversidade de grupos taxonômicos conhecidos. Então, é necessário ter um conhecimento prévio sobre essas informações, né, essas técnicas de coleta, principalmente para fazer com que esse material ele dure por muito mais tempo na coleção, né? Então, por exemplo, o material a seco, né, no caso de um material de difícil decomposição, ele pode ser conservado com o uso da alfinetagem, né? Então aqui eu trouxe o exoesqueleto dos insetos, que pode ser alfinetado e deixado de forma seca, né, na coleção, então, porque ele não se decompõe facilmente. Além disso, também tem a taxidermia, que também é um meio seco de preservação e que é utilizado em alguns vertebrados. Já o uso do meio líquido, né, ele é indicado para animais de fácil decomposição. Então, nesse caso, o líquido preservador mais usado é o álcool, a 70%, e o fixador geralmente é o formol, a 10%. Há também técnicas de montagem em lâmina permanente, né? E isso é utilizado em material, em organismos que são de pequeno tamanho, né? Diminutos e que precisam, então, ser observados em equipamentos ópticos, né? Então, de forma geral, a forma de conservação vai depender muito do grupo de estudo e deve ser feita de forma a também facilitar o estudo dos exemplares que são conservados, que estão sendo conservados. Além de tudo isso, a coleção taxonômica, ela também deve contar com uma estrutura física própria e segura para receber esse material. Por exemplo, o material de meio seco, eles precisam de armários que podem ser de metal ou madeira, com gavetas e portas bem vedadas, né, para impedir a entrada de poeira ou pragas, né, que podem deteriorar a coleção. No alojamento de material de meio líquido, são usadas geralmente prateleiras abertas, né, de metal ou de madeira também. E, de forma geral, as maiores ameaças presentes na coleção vão incluir fungos, pragas, umidades, a luz, né, por conta da fotodecomposição da cor dos exemplares. E os principais cuidados seriam feitos, então, através do uso de naftalina, cânfora, creosoto de faia. E também é necessário a instalação e a manutenção de desumidificadores e condicionadores de ar, né? Então, o que eu estou tentando focar aqui é que cada detalhe, né, desde a conservação do exemplar até o seu armazenamento, deve ser pensado para garantir que aquele material permaneça em boas condições por um longo período de tempo. No caso dos espécimes tipos, deve haver outros cuidados ainda mais especializados, né, já que essa coleção compõe a referência da nomenclatura científica. E mesmo que não sejam obrigatórios, alguns procedimentos são recomendados pelo Comitê Internacional de Nomenclatura Zoológica, como a etiquetagem do material tipo, né, de forma diferenciada, que seria uma forma de destacar, diferenciar aquele material do resto do material que se encontra na coleção. Então, entre as maneiras mais utilizadas, estaria o acréscimo de etiquetas, né, de cor vermelha, ou que pelo menos tragam uma grafia em vermelho, escrito tipo, no caso. Além disso, as instituições elas devem tomar todas as providências necessárias para a preservação dos espécimes tipos, né? Então, no caso, manter os tipos acessíveis para estudos. Há algumas coleções também que colocam a coleção tipo próximo às saídas, no caso de emergência, né, de alguma emergência. Além disso, as instituições elas devem, então, repassar informações relativas ao material tipo quando requisitado, e também publicar listas com os espécimes tipos que estejam sob sua custódia. Com relação a esse último item, eu trouxe então uma publicação desse ano, né, de um catálogo, com todo o material tipo que está depositado no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. São então 206 holótipos e 1.430 tipos.
E isso mostra a importância, né, da divulgação, né, para a atualização dos dados na coleção e também como fonte de informação para outros pesquisadores. E por que que eu falei tanto sobre todos esses cuidados com o material que vai ser inserido ou que já se encontra em uma coleção taxonômica, né? Primeiro, porque exemplares que forem conservados ou armazenados de forma errada, eles podem se tornar inúteis para a pesquisa. E, além disso, o método de fixação e os produtos químicos usados são indicados de acordo com a pesquisa para a qual o material vai ser destinado, né? Por exemplo, o material genético tem uma metodologia diferenciada do que aquele material que vai ser só testemunho de pesquisas, por exemplo. Então, no futuro, as coleções elas poderão permitir descobertas ainda fora do nosso alcance tecnológico. Então, os nossos exemplares de hoje podem ser úteis em pesquisas com metodologias que ainda nem conhecemos e que podem exigir formas mais acuradas de conservação, né? Isso nós não podemos garantir atualmente. O que nós podemos garantir é que estamos usando o nosso melhor conhecimento, né, para atual de métodos de conservação para então fazer com que esses exemplares eles possam passar por gerações, né, dentro de uma coleção. E esse seria o objetivo principal de uma coleção. Na foto eu trouxe para exemplificar uma espécie de psicódide, que é uma família de díptera, que eu estudei no meu mestrado e doutorado, que está montado em uma lâmina que data de 1901. Essa espécie está depositada no Museu de História Natural de Londres e mostra, então, quase 120 anos de perfeita conservação, né? Provavelmente porque os pesquisadores da época utilizaram o melhor conhecimento que eles tinham sobre conservação de lâmina. Mas, então, qual é a importância, né, das coleções taxonômicas em si? Quais são os estudos que foram feitos, que são feitos ou podem ser feitos com o uso dos exemplares presentes na coleção? Para começar, desde o início das primeiras coleções, como eu já citei, o foco principal era o conhecimento da biodiversidade. Então, de forma geral, o principal conhecimento da biodiversidade vem do estudo das coleções, que era efetuada pelos taxonomistas. No início, até hoje, as coleções resultavam de trabalhos de taxonomia, né? Seja pela identificação, para o conhecimento real da diversidade, seja para o depósito de tipos de descrições. E como a taxonomia e a sistemática, elas sempre andam juntas, né? Todo o material armazenado nas coleções também pode fornecer informações para a classificação e a reconstrução histórica evolutiva das espécies. Então, as coleções, elas abrigam não só os espécimes coletados e estudados, mas também informações associadas aos indivíduos através das etiquetas, né? Esses dados são fontes de informação que ajudam a compreender, por exemplo, padrões de distribuição geográfica das espécies. Então, como foi mostrado nesse trabalho que está no slide, é possível correlacionar dados de ocorrência de espécies das coleções com padrões de distribuição ao longo do tempo e técnicas de modelagem de nicho para compreender e até prever a dispersão dessas espécies. Então, trabalhos com essa metodologia, né, auxiliam também em projetos de manejo e preservação de espécies ameaçadas, ou naqueles que estabelecem novas unidades de conservação e também na definição de áreas para reconstrução ecológica, né, além da implementação de corredores florestais, entre vários outros tipos de trabalhos. Então, geralmente fala-se muito da importância de se conhecer o que se pretende conservar, né? Tanto é que esse é um pressuposto que nós utilizamos muito para justificar a importância da taxonomia. Então, entra essa colaboração das coleções na questão da ecologia e conservação, porque com informações sobre a biodiversidade é possível desenvolver modelos científicos sobre a ocupação e a utilização dos recursos de uma região e ainda dar suporte à atividade de ensino e entretenimento, né, o que vai auxiliar a promover a conscientização do público, né, para as questões ambientais também. Então, atua diretamente na educação ambiental. Ainda falando de ecologia e conservação,
Outras aplicações seria o uso dos dados biológicos associados a dados climáticos, meteorológicos, para projetar cenários futuros, assim como para o entendimento de padrões de mudanças da biodiversidade e de seus impactos na sociedade. Então, as coleções também fornecem informações sobre extinção, alteração na distribuição das espécies, análise e monitoramento de mudanças ambientais, e com isso podem auxiliar nos estudos de caracterização e de impacto ambiental. Um exemplo é esse trabalho de 2014, ele examinou registros históricos de 1848, que mostrou que primaveras mais quentes podem causar mudanças no ciclo de vida das abelhas e interromper sua sincronização natural com as orquídeas que elas polinizam. Então, nesse caso, o aquecimento global ele pode ampliar essa diferença no cronograma entre a emergência das abelhas e o surgimento das flores de orquídeas. E, segundo os autores desse trabalho, ele tem implicações muito graves na produtividade das culturas. Bom, a relevância das coleções taxonômicas está quase sempre centrada na base dos estudos e com isso é considerada uma fonte de informação. Então, é possível extrair dados para as mais diversas áreas, né? Além dos trabalhos que eu já citei, lembrando que eu estou dando pouquíssimos trabalhos, né? Pouquíssimos exemplos de trabalhos perto do que realmente existe, né? De informação que utilizam das coleções biológicas. E continuando então, essas informações podem estar também em trabalhos etnobiológicos, que são aqueles que estudam a utilização de animais ou parte dos animais pelas sociedades tradicionais. E aí a coleção atua tanto na etapa do depósito de material, como que foi utilizado, né, no trabalho, como também pode-se usar o material que já se encontra depositado na coleção. O início das coleções no Brasil, ele começou a ocorrer a partir de estudos para o conhecimento de moléstias que afetavam o homem, animais domésticos e a agricultura. Então, com relação à saúde pública, fica evidente a importância das coleções na área, por exemplo, epidemiológico, né? Inclui aqui coleções de bactérias, fungos, protozoários e vetores, reservatórios e hospedeiros também. Esse material vai auxiliar na identificação desses organismos e vai ser essencial na estruturação de políticas públicas em saúde, no monitoramento e controle de doenças. Então, as coleções taxonômicas, com esse viés de importância médica, têm ainda um potencial biotecnológico que é fundamental para a produção de fármacos, vacinas e até kits diagnósticos. Eu vou falar mais sobre métodos moleculares, né? Mas agora, para exemplificar a importância das coleções na saúde, eu trouxe esse artigo, publicado em 2016, que mostrou que um surto de extossomose em uma cidade da França foi causado por parasitas introduzidos da África Ocidental, e isso foi descoberto comparando ovos e larvas do parasita de amostras de urina dos pacientes infectados com o DNA de um parasita presente na coleção de História Natural, né, do Museu de História Natural de Londres. Então, com informações das coleções científicas, é possível determinar a distribuição das espécies invasoras, identificar também a fonte da população que está sendo introduzida. Além desse auxílio na área médica, as coleções taxonômicas também podem ser de importância fundamental para a agricultura e para a pecuária, prevendo, por exemplo, o aparecimento e a disseminação de pragas agrícolas e doenças em animais que são produzidos em larga escala, né, os conhecidos animais domésticos, o que possibilitaria uma eficácia mais precisa nas ações de combate a algumas epidemias também. E até com relação à análise dos efeitos que alguns agrotóxicos podem causar nos animais, as coleções elas também podem colaborar, né, eficientemente. Um exemplo disso foi um trabalho publicado na Science em 1968, usado para convencer o governo dos Estados Unidos a proibir o uso do DDT, né, para proteger aves de rapina, o
que estavam desaparecendo, e eles analisaram então o desgaste que esse pesticida, né, o DTT, estava causando nas cascas dos ovos. Então é um trabalho que afetou tanto a questão da agricultura, como também proporcionou, né, medidas de conservação na época. Coleções também são fonte de dados no monitoramento de características morfológicas de diferentes grupos de animais ao longo do tempo. Então, estudos vêm sendo realizados, né, através da observação de fenótipos das características de espécies de coleções. Esse exemplo que eu trouxe é um trabalho que tratou da dinâmica evolutiva em aves, com base na análise de bicos de mais de 2.000 espécies, muitas delas eram provenientes de coleções. Um outro exemplo é esse trabalho publicado ano passado, que com o uso da morfometria mostrou como fatores ecológicos e de desenvolvimento contribuíram para a evolução craniana de esquamata. Então, nas coleções taxonômicas, nós temos tanto o testemunho das atividades envolvidas, né? Seja pelo produto de descrições de espécies, revisões taxonômicas, estudos reprodutivos ou ecológicos, bem como é possível utilizar informações de exemplares depositados nessas coleções para os estudos filogenéticos, biogeográficos e vários outros, como eu já citei. E, em termos práticos, então, a coleção é a maneira mais segura para que os pesquisadores das mais variadas áreas possam obter identificações precisas das espécies que eles trabalham. Além disso, atualmente nós contamos com o desenvolvimento de novas tecnologias, né, que podem extrair ainda mais informação presente nas nossas coleções, como é o caso das técnicas de sequenciamento de DNA. Então, dados moleculares estão auxiliando na prática taxonômica, né, se mostrando especialmente úteis em estudos de relações de parentesco de grupos que divergiram recentemente, na diferenciação de espécies crípticas e no pareamento de macho e fêmea que apresentam dimorfismo sexual evidente. Ou seja, está ajudando a resolver alguns problemas que apenas com características morfológicas não eram possíveis de ser resolvidos, né? Com relação ao pareamento macho e fêmea, eu posso exemplificar com um artigo que publicamos em 2018, né, com o gênero que eu trabalho, de Psicodidae in Diptera, que o pareamento feito apenas com dados morfológicos ele é quase impossível, né? Então, nesse trabalho, nós conseguimos fazer o pareamento macho e fêmea de uma espécie nova, usando o DNA barcode, e esse material todo estava depositado na coleção Johann Becker, do Museu de Zoologia da UFES. Outra questão importante com relação ao uso de metodologias moleculares em como isso exige novas demandas para as coleções taxonômicas, seja na implementação de novas metodologias de conservação de material biológico, seja na manutenção do material testemunho que é resultante das pesquisas com dados moleculares. Nesse caso, esse material é conhecido como voucher, né? Então, o material que é destinado para esse fim, ele pode ter uma perda total a cada retirada de alíquota, né, de amostra, para a análise molecular. E daí surge uma controvérsia na questão das coleções, né? Porque o objetivo de uma coleção, ele é preservar as amostras. E, por outro lado, nós temos uma metodologia que pode destruir, né, esse material. Então, atualmente, cada instituição está criando suas próprias regras e decisões com relação a isso, né? Em algumas instituições você pode extrair esse material, em outras isso às vezes não é possível. Outra questão que pode mudar as técnicas realizadas nas coleções é com relação à forma de conservação, porque muitos métodos usados são destrutivos ou inadequados para a conservação do DNA. Por exemplo, alguns vertebrados, né, eles são taxidermizados com formol a 10%, que é uma substância que pode danificar muito o DNA, né? Então, para resolver essa questão, é indicado, nesse caso, a coleta de alíquotas, né, que seriam fragmentos de tecido que vão ser congelados ou fixados separadamente dos exemplares que serão depositados nas coleções taxonômicas. Isso para os organismos grandes. No caso dos organismos menores,
é indicado a total imersão em líquidos conservadores, no caso é muito utilizado o etanol anidro, né, que é apropriado para a preservação do DNA. Além disso, o material destinado a estudos moleculares, eles precisam ser colocados em freezers e acondicionados de forma que não contaminem outras amostras. Então, atualmente, se fala muito sobre essas novas metodologias moleculares, mas será que a perspectiva de estudos futuros estaria apenas na molecular, né? Particularmente, eu acredito que não, né? Ainda temos uma vasta biodiversidade a ser conhecida e claramente não tem como fazer isso apenas com métodos moleculares, né? Com dados moleculares. Então, a descrição morfológica e o depósito de tipo em coleções ainda é fortemente recomendado. Com relação ao que ainda se está por fazer, né, nós temos alguns problemas pontuais. Por exemplo, um estudo que analisou o viés sexual das coleções de história natural descobriu que entre pássaros e mamíferos, os machos são coletados com uma maior frequência, né? E isso resulta em descrições muitas vezes baseadas apenas nos machos. Eu arrisco dizer que em insetos isso também acontece muito. E segundo a autora desse trabalho, isso está acontecendo há mais de 130 anos, né? E além de dificultar a questão da identificação das fêmeas, porque não vai ocorrer o pareamento macho e fêmea na hora da descrição, pode também trazer vários outros problemas. Então, ela lista todos esses problemas e um deles seria, então, afetar pesquisas com infecção e imunidade, né, de algumas espécies, uma vez que os machos eles tendem a contrair mais parasitas, né, pela presença de testosterona que acaba inibindo o sistema imunológico desses animais. De forma geral, então, as coleções elas podem ser úteis nos diversos campos da ciência, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos que vai desde a agricultura, biogeografia, biologia pesqueira, conservação, medicina, toxicologia e vários outros, né? Então, as coleções, ela pode ter influência em praticamente todas as áreas, né, de estudos, todas as áreas de ciências, e daí surge, então, essa necessidade de valorização. Com relação a isso, nós tivemos uma perda irreparável, né, ano passado, que foi o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Era o nosso primeiro museu, né, instituído no Brasil, né, considerado científico, e era considerado também uma das maiores coleções existentes do Brasil, né? Uma coleção de referência insubstituível para as mais diversas áreas. Lembrando que, infelizmente, não foi a primeira vez, né? Houve também o incêndio do Instituto Butantan, em São Paulo, em 2010, também com perdas irreparáveis. E agora, em menos de 15 dias, né, eu já havia até finalizado os slides dessa palestra, tivemos mais um incêndio em um dos prédios do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu acredito, né, que esses acontecimentos eles precisam ser seriamente levados como aprendizagens para que não tenhamos mais perdas tão graves no nosso conhecimento científico, que às vezes é tão difícil de se obter, né, de se alcançar. E perdas nesse nível têm o poder de afetar diretamente o passado, o presente e o futuro de várias e várias gerações. Então, para finalizar essa palestra, eu acredito que precisamos sempre exaltar a importância do acervo das coleções taxonômicas, que é de um valor inestimável e afeta diretamente várias áreas da ciência, como eu tentei passar para vocês. Além disso, devemos também ter a consciência de que a manutenção e a conservação das coleções são fundamentais e caso seus exemplares sofram algum dano, eles são praticamente insubstituíveis, né? Já que o material de coleta pode ter passado por alterações, o ambiente de coleta pode ter passado por alterações, né? Ou até mesmo nem existir mais. E podemos falar também sobre o registro de um espaço temporal que também é irrecuperável. Com isso, espero que tenham gostado do que eu trouxe aqui para vocês e que não deixem de assistir às outras palestras, né, desse ciclo.